Boa noite, prazer muito grande estar aqui e me sinto bem lisonjeado pelas palavras que o pastor Mauro disse, e o que quer que tenha havido em termos de ministério, nós sabemos que é para a glória de Deus total, e apesar de nós sermos quem somos, Deus nos usa pela graça dele mesmo, e graças a Deus por tudo que ele tem feito na vida de cada um de nós, cada um ao seu, dentro do que ele quer para cada um de nós, não é isso? Pois bem, que bom que chegou então nossa terceira conferência de música aqui, quer dizer, quando o pastor Mauro falou comigo, eu digo, mas é só em novembro, eu estava ansioso para já chegar logo à época, né? E parece que é um longo tempo, mas realmente o tempo passa rápido e graças a Deus chegou esse momento e eu estava realmente, digamos, ansioso de realmente estar aqui e poder compartilhar com vocês. Tenho vindo aqui periodicamente, aliás, minha família está toda aqui, né? Vários familiares, pai, mãe, irmãos, e de vez em quando eu realmente visito aqui propositadamente, eu me sinto bem à vontade aqui. E por eu ter um ministério meio itinerante, posso me dar o luxo de vez em quando visitar essa igreja, eu me sinto bem em casa, como acabei de falar. Pois bem, então vamos então começar a nossa primeira mensagem dessa conferência e vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe nessa transmissão. Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui agora, obrigado por essa igreja, Igreja Batista Luz do Mundo, uma igreja muito especial, certamente para Ti, para nós também, e queremos colocar em Tuas mãos esses momentos agora específicos em que nós estaremos transmitindo uma mensagem baseada na Tua Palavra. Te peço que Tu me capacites a transmiti-la com fidelidade, com clareza, com fluência, e precisamos de Ti para isso. E por isso que nós chegamos aqui à frente e podemos fazer isso, porque confiamos em Ti e estamos certos de que Tu nos atenderás. Edifica cada um de nós que aqui estamos. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Muito bem, como vocês sabem, o tema dessa conferência é princípios para uma adoração adequada ou agradável ao Senhor. E em cada uma dessas mensagens vamos falar de alguns princípios que são fundamentais para nosso louvor, nossa adoração, realmente agradar o nosso Deus. Sem esses princípios, o Senhor não vai se agradar do nosso louvor. Quais princípios seriam esses? Hoje vamos falar de um deles. E o nosso texto é um texto bem significativo dentro do assunto música, louvor cantado. Um texto bem significativo, como vocês vão já descobrir por quê. Bom, qual é o contexto do nosso texto? Para isso vamos retroceder no tempo, 3.500 anos. Então já deu para saber mais ou menos em que época, qual é o personagem que estamos falando aqui. 3.500 anos atrás, quando é que seria? 1.500 antes de Cristo. E quem viveu naquela época? Moisés. Então então o nosso texto é baseado nele, quer dizer, um texto que tem a ver, e nós vamos então retroceder dentro da nossa imaginação e nos ver na época em que o povo estava escravizado no Egito. Não vou detalhar demais a história, que eu creio que seja bem conhecida, mas lembra que o povo de Israel tinha ido para o Egito. A princípio José foi vendido sozinho, depois ele mandou chamar os seus familiares, houve uma fome no mundo e o Egito estava muito bem, e José do Egito conseguiu uma posição de grande autoridade lá, que Deus concedeu isso, e ele acabou salvando, entre aspas, a família dele, que tirou da terra de Canaã, onde estavam peregrinando, e levou todos para o Egito e ficaram lá. Só que passou o tempo foi passando, e a princípio eles tinham sido muito bem acolhidos lá no Egito. O faraó recebeu de braços abertos a família de José. Jacó foi o pai de José, Israel levou os irmãos de José, levou os sobrinhos, ficaram morando lá e a princípio muito bem acolhidos lá. Mas o tempo foi passando e a política do Egito, a filosofia deles mudou. E eles passaram de serem amigos dos israelitas, serem opressores. Então começaram a oprimir o povo. Uma curiosidade histórica, teve uma época na história do Egito que houve um povo que veio ali da Turquia, ou mais do Oriente, chamado de Hicsos. Esse povo dominou o Egito por mais ou menos 150, 200 anos. E foi bem nessa época aqui. E mais ou menos no ano 1550 a.C., os egípcios conseguiram expulsar os Hicsos. Houve um faraó realmente que conseguiu expulsar, bani-los. E consta que logo após isso, houve um grande movimento egípcio de serem
nacionalistas, e pode ter sido isso o fator que Deus usou para fazer com que eles começassem a oprimir os israelitas. Talvez um temor de, opa, são estrangeiros aqui em nosso meio, será que eles vão se voltar contra nós? Será que eles vão ficar a favor dos ixos que nos oprimiram tanto tempo? É uma possibilidade, ninguém pode garantir, mas Deus pode ter usado soberanamente isso para fazer com que o povo mudasse de atitude em relação aos judeus, né? Então estamos bem nesse tempo, uma escravidão terrível começou a acontecer ali, e o povo clamando a Deus, e chegou o momento de Deus realmente libertar o povo. Então nós conhecemos bem a história. Deus levantou Moisés, que Moisés entendeu que sua missão seria libertar o povo, só que no começo ele agiu de uma forma muito precipitada, e acabou tendo que fugir, porque o faraó queria matá-lo, porque ele estava defendendo o judeu e tal. Enfim, ele fugiu para o deserto, passou 40 anos lá. Então ele fugiu com 40 anos, e quando estava com 80 anos, Deus disse, agora é a hora de você voltar e libertar o meu povo que está escravizado lá no Egito. Então Deus chamou Moisés, convocou, ele voltou para o Egito, já exigindo de Faraó que libertasse o povo para o povo ir embora. Então estamos bem nesse contexto aqui. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Êxodo capítulo 14. Vamos ler apenas alguns versículos. Interessante que houve um drama aqui muito grande, vocês conhecem bem a história, e a gente falando aqui rapidamente até tira muito peso do que aconteceu, porque foi algo muito grave, muita opressão, muito sofrimento, e um drama. E na hora que Moisés fazia sinais para Faraó, e Faraó endurecia o coração, e depois começava a abrandar e endurecia de novo, mas finalmente depois de 10 pragas, a 10ª praga foi a mais contundente, por assim dizer, morreram os primogênitos, e Faraó realmente deixou o povo ir, libertou o povo, e o povo foi todo embora. Mas ainda restava um ponto final aí dessa história tão dramática, um suspense grande que o Senhor reservou exatamente para o final desse episódio aqui. Depois que o povo saiu, olha, tinha acabado de sair, nem tinham ido para o deserto em si, mas olha o que aconteceu. Êxodo 14, versículo 10, aliás, antes de chegar no versículo 10, só lembrando, o Faraó endureceu o coração mais uma vez e se arrependeu de ter deixado o povo ir, e mandou os exércitos dele irem atrás do povo. Tragam de volta. Ou seja, não ia ser bom o destino desse povo de forma alguma. O faraó endureceu, resolveu mandar buscar o povo de volta com seus soldados, com seus cavalarianos, talvez matassem muitos deles. Eu nem sei se detalhadamente se a ordem for mata todos, ou mata uns, traz os outros, mas coisa boa não ia acontecer. E imagine o povo lá já pronto para sair, na frente do mar, não tinha para onde ele passar, e vendo vir à distância os carros de guerra de Faraó, com soldados hostis, armados, muito cruéis, vindo na direção deles, um povo indefeso, com suas mulheres, crianças, suas famílias ali, vendo, vamos morrer de uma forma terrível aqui. Então estamos bem nesse momento crucial. Êxodo 14, 10. Diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos pular para o versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Continuando, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem na direção do mar. Versículo 16. E tu levanta o teu bordão, o cajado dele, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração de Faraó e dos egípcios. Aí Deus prossegue aí dizendo que o Faraó ia ser endurecido mais uma vez. Mas vamos pular para o versículo 19, estamos em Êxodo 14, 19.
Diz assim: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Esse é um dos maiores milagres registrados nas Escrituras, talvez um dos maiores de toda a história que Deus fez aqui, usando em termos de natureza. Versículo 23, os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Imagine o suspense aqui, que o nosso Deus às vezes permite uns suspenses na nossa vida. O povo encurralado, viu um grande livramento ali, o mar se abriu, eles passamos pelo mar, mas agora lá vem o Faraó, lá vem os soldados do Faraó, estão atravessando o mar e vão nos matar do mesmo jeito. Os suspenses divinos. Mas olha o que aconteceu, versículo 23... Acho que eu já li esse versículo, mas os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Repetindo, então no versículo 24 diz assim: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. E aí ele prossegue, versículo 26, estou aqui resumindo a passagem, que o nosso texto, eu não quero descer muitos detalhes, é só para a gente ter uma ideia geral, refrescar a memória com isso. Versículo 26, imagine o povo naquela tensão toda, o que aconteceu? Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. E o desfecho do episódio aqui, assim, versículo 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder com que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Esse foi um episódio, como já comentei, extremamente marcante, de grande importância, não só para o povo de Israel, mas para nós hoje. Daqui a pouquinho nós vamos ver por quê. E o que é que isso tem a ver com música? Agora vamos ver. Nós estamos descrevendo aqui o cenário para que nós pudéssemos entender o contexto do que nós vamos ver agora no capítulo 15, que tem tudo a ver com música e adoração. Começa um cântico que é o primeiro cântico registrado nas Escrituras, o primeiro cântico de louvor, todo aqui registrado nas Escrituras, é Êxodo capítulo 15. Primeiro, e eu vou ler, não vou descer a detalhes, eu vou enfocar outros aspectos, não vou enfocar o conteúdo do cântico em si, vamos enfocar outros pontos, mas eu vou lê-lo na íntegra, e enquanto eu leio, vamos tentar entender qual é o conteúdo desse cântico aqui, o que é que Moisés disse, quais são as palavras desse cântico. Aliás, é um parênteses, é um hábito muito interessante, quando nós cantamos, nós pensamos, o que está sendo dito afinal? Será que eu vou cantar só porque está aqui nos slides? Tenta entender o que está escrito. Eu não estou insinuando que vão colocar heresias, eu acho muito difícil entrar heresias aqui, porém, é um exercício muito bom nós entendermos aquilo que está sendo dito. Então, enquanto nós lemos com exclusividade esse primeiro cântico oficial do povo de Israel, digamos assim, vamos prestar atenção em cada uma dessas palavras e o que foi que o povo disse. Como é que a gente descreveria o conteúdo desse cântico? Eu vou ler todo, mas como já comentei, não vou comentar detalhes sobre os versículos não, tá? Não se preocupem com o tamanho dele não, mas é importante nós lermos o conteúdo. Êxodo 15, 1.
Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, agora vem o cântico: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Presta atenção a essa frase aqui, ele me foi por salvação, tá bom? Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho, palha. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra, a terra os tragou. Com a tua beneficência, atenção para isso, guiaste o povo que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre. Que cântico lindo! Será que vocês perceberam qual é o conteúdo dele em termos de tópicos? Será que a gente poderia dividir em tópicos? Ele fala disso, ele fala daquilo ali, ele fala de outro assunto aqui. Será que você seria capaz disso? Não vou fazer isso agora, mas seria um exercício interessante. Descreva o que você acabou de ler em termos de tópicos. O que é que ele fala? Vou dar uma dica aqui: atributos de Deus, ações de Deus, etc. E como é que você classificaria cada versículo que está aqui? É o conteúdo desse cântico aqui. Mas então, sendo fiel ao que eu disse que não ia falar, eu não ia descer a detalhes, não vou falar mesmo, mas temos aqui um grande princípio para a nossa adoração. Qual? Alguns poderiam dizer, essa é fácil. O princípio é, quando passar por uma grande aflição e for livrado, cante louvor. Tudo bem, eu concordo que nós podemos deduzir isso daqui. Claro, é muito bom, depois de uma grande aflição e um grande livramento, e rompa em louvores. Concordo. Porém, será que é isso que eu quero trazer aqui hoje? Sendo bem exato nas colocações, se eu dissesse que uma condição essencial para o nosso louvor é, após um livramento, cante, eu estaria excluindo muitas pessoas de louvar todos quando estamos juntos. Porque nem todos aqui presentes passaram por uma grande aflição e foram livrados recentemente. Não é verdade? Talvez seja o caso de alguns. Passei por uma grande provação, e aliás ainda estou nela, nem fui livrado ainda, então já estaria excluído. Se esse fosse o princípio, já estaria excluído. Não aplica a você, se você ainda está no meio de uma grande provação. Se você está numa fase muito boa da sua vida, de prosperidade em várias áreas, nem que seja puramente espiritual, mas está bem, está leve, sem grandes sofrimentos, também estaria desenquadrado. Mas não é ele, ou seja, mas o princípio que eu quero dar é um princípio para todos nós. Então não é isso que eu estou querendo colocar. E o que é então? Embora nós possamos seguir esse ponto, claro, mas qual é o princípio? Para dar a resposta, vamos para o Novo Testamento e pegar 4 versículos de lá que vão jogar luz nesse texto aqui, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. 1500 anos depois, o apóstolo Paulo escreve para uma igreja muito complicada, a igreja mais complicada do Novo Testamento, que estava cheia de problemas.
E dentre as questões que ele trata com essa igreja, existem várias pérolas, evidentemente, teológicas de comportamento, mas a que eu pretendo colocar agora está no capítulo 10. Adivinhe qual é o livro? Muito bem, 1 Coríntios. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 10. Versículos 1 a 4. Vamos ler só esses 4 aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora, qual é o link entre isso e o que nós estamos querendo colocar? Talvez alguns estejam até confusos. Mas como é que... Peraí. Pastor, você disse que ia tirar um princípio desse contexto aqui, o Êxodo e o Cântico e tal, e agora está mostrando Paulo fazendo algumas alusões a isso, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês perceberam que Paulo está usando o Êxodo, o que aconteceu, e aplicando na vida da igreja de uma forma muito forte, dizendo que o povo de Israel foi batizado no Mar Vermelho. Como é isso, batizado no Mar Vermelho? Irmãos, entendo que seja sem sombra de dúvida que o que aconteceu no Êxodo é um tipo, uma figura do que Deus faz na nossa conversão. Claro que tudo aquilo aconteceu literalmente, não tem dúvida nenhuma, até os detalhes. Sim, mas aquilo ilustra o que Deus faz com cada pessoa que se converte. Tanto que Paulo está aplicando aqui para uma igreja. Vocês foram batizados no Mar Vermelho. Como é que é isso? Quer dizer, o povo foi batizado e evidentemente, há um link aí entre o povo de Israel e a igreja para quem Paulo está escrevendo. Como é que o povo foi batizado no Mar Vermelho? O que é o batismo? Agora falando do batismo espiritual, do Espírito Santo. O que é o batismo que acontece conosco? É o começo da nossa vida espiritual. Aliás, qualquer crente do mundo, se é realmente um crente, ele tem que ter passado pelo batismo espiritual. O que é isso? É o batismo no Espírito Santo. Se alguém não recebeu o Espírito Santo, não é salvo, não é crente. E o batismo nas águas reflete isso. É importante o batismo nas águas, não para a pessoa ser salva através dele, mas para demonstrar fisicamente, visivelmente, aquilo que aconteceu com ele quando ele ingressou no povo, na vida cristã, ou passou a fazer parte do povo de Deus. Enfim, o começo da vida espiritual nossa foi retratado ali com o que aconteceu com o povo que saía do Egito, e a analogia é belíssima. Há muitos pontos que você pode fazer essa conexão. O povo estava escravizado a Faraó, completamente oprimido. Nós éramos escravizados, escravos do diabo, completamente oprimidos. Talvez nem sentíssemos tantos sofrimentos como o povo sentia. Talvez nossa vida fosse até muito boa, digamos assim, cheia de prazeres. Mas é uma escravidão tão grande que nós nem enxergávamos que éramos cegos e escravos. Mas era uma escravidão. E o livramento desse estado tão deplorável teve que envolver uma intervenção soberana, poderosíssima de Deus. Teve que envolver o povo, não pôde fazer nada para isso, simplesmente, Senhor, eu vou marchar dentro da tua ordem e dentro do teu milagre de abrir o Mar Vermelho. O que o povo foi simplesmente usufruir do que Deus estava dando. Pois foi, então, o livramento foi sobrenatural, o nosso livramento foi sobrenatural. Deus livrou o povo para quê? Para ficar no deserto? Não, para ir para uma terra maravilhosa que emana leite e mel, para Canaã. Foi para lá. O deserto era uma peregrinação necessária durante um certo tempo transicional, até que chegasse lá. Como é que a gente aplica isso para nós? Deus nos entende, talvez mais de uma aplicação fosse cabível, mas a que eu quero dar agora é: Deus nos livrou das trevas e nos está levando para o céu, e antes de chegarmos lá, passamos por um deserto, que é essa peregrinação aqui agora. Como falei, talvez algum possa interpretar de outra forma, mas essa é a colocação que eu estou colocando aqui, e creio que seja bem bíblica até. O livro de Hebreus compara a entrada em Canaã com a nossa vida eterna. Enfim, fomos libertados de um poder maior do que nós, soberanamente, graciosamente, passamos a fazer parte do povo de Deus e estamos rumando para Canaã e, por enquanto, num tempo cheio de dificuldades. E aí, então, onde é que fica a aplicação, afinal de contas?
Eu comentei aqui que é muito importante que não só você ter passado por esse processo de conversão, mas também o quê? Para o seu louvor realmente agradar ao Senhor. Você está bem consciente disso, lembrando disso. Será que se... alguém pode dizer, mas não precisa nem dizer, né? Claro que a gente se lembra. Será? Será que nós estamos naturalmente sempre bem sintonizados com o que Deus fez conosco na nossa conversão, a ponto que nem precisamos ser exortados a nos lembrar? Será que é assim? A vida debaixo do sol, nós estamos sempre bem ligados com as coisas espirituais? Será? Eu creio que não. Infelizmente, as coisas debaixo do sol nos fazem nos distanciar, quanto a nossa mente, o nosso coração distancia das realidades espirituais tão maravilhosas que Deus nos deu. Nós facilmente nos esquecemos dela e, se não esquecemos, pelo menos não deixamos com que ela aqueça o nosso coração uma vez mais. Nós nos esquecemos ou simplesmente ficamos meio frios em relação àquilo por uma série de fatores debaixo do sol que nos distraem. Mas Deus é fiel e Ele quer que nós nos lembremos de como foi a nossa conversão, aliás, do que Ele nos deu na nossa conversão. Quer que nós nos lembremos de quem nós somos em nós mesmos, quem Ele é, o que Ele fez conosco, o que Ele está fazendo conosco e o que Ele fará conosco. Ele quer que nós nos lembremos. E como é que Ele faz isso? Muitas vezes é através de provações debaixo do sol. Interessante. Quem lê só aqui até Êxodo capítulo 15, pode ver aqui uma espécie de final feliz. Que maravilha! E num certo sentido, dentro de uma etapa, foi o final feliz de uma etapa. Realmente, houve um grande final aí de uma situação que vai começar uma nova situação. Então, aquele drama terrível de escravidão no Egito, ali acabou, historicamente, naquele contexto Egito e tal. Acabou, foi agora é uma nova etapa. Sim, porém, vinha muitas dificuldades, mais rápido, durante o tempo no deserto aqui. Aliás, por causa da dureza do povo, até na terra mesmo depois vieram dificuldades. Mas vamos voltar para cá. Deus permitiu grandes provas. Para quê? Para o povo depender dele. As provas não eram fáceis. Imagine você estar numa multidão de, não sei quantas pessoas tinham ali, milhares de pessoas, e você está num deserto, sem água, sem alimento, sua família lá com criança. Hoje é pesadelo, eu imagino. Imagine você, por algum motivo, você vai para um local, o carro dá prego e não tem ninguém, em quilômetros de distância, e você está no meio de dunas, não tem, e o seu celular pifou. Pronto, é pesadelo, eu vou morrer aqui, se ninguém vier me salvar. Imagine isso em pleno deserto. Então as provas foram difíceis, eu reconheço. Não estou justificando a reação do povo, o povo se rebelou, foi terrível. Nada justifica a reação rebelde do povo. Não. Agora, que as provas foram difíceis? Foram. Agora, claro que eles deveriam ter dito, Senhor, está difícil aqui, eu não estou vendo água, não estou vendo comida, como é que nós vamos sobreviver nesse deserto? Mas confiando, Senhor, assim como tu abriste o mar, manda alimento. Claro, coerente com a fé era isso. Mas que a prova foi difícil, foi. Trazendo para nossas vidas. Deus permite provas? Sim. E muitas. E eu diria que quase todos os dias, de uma forma ou de outra, em níveis diferentes, mas de uma forma ou de outra nós estamos sempre sendo testados. Por quê? Eu imagino, a resposta é só Deus pode responder de uma forma plena, exaustiva essa pergunta. Porém, entendo que uma das respostas é Deus usa isso para que nós nos lembremos de quem Ele é, de quem nós somos e corramos para Ele e sejamos restaurados. Para isso Deus usa as nossas provações. Irmãos, com isso em mente, nós vemos a vida de outra forma. Quando acontecerem coisas desagradáveis ao nosso redor, não fiquemos questionando e tal, mas por que Deus permite que isso aconteça comigo e tal? Não, Ele sabe. Nós somos muito fracos, muito carnais. Temos o Espírito Santo morando em nós, sim, mas Deus permitiu que a natureza pecaminosa permanecesse em nós enquanto nós vivemos aqui. E nós precisamos ser lembrados por Deus, e Ele muitas vezes, como já comentei, Ele usa essas situações. Com isso em mente, analisemos as situações da nossa vida de outra forma. Senhor, isso faz parte do teu plano e é bom. Está doendo, mas é para o meu bem. Me livra, peça. Está doendo, Senhor, me livra disso. Tudo bem, mas eu não murmuro.
Eu sei que tu estás no controle e tu vais me livrar no momento exato. E isso vai redundar em meu bem espiritual e no bem das pessoas ao meu redor. Pronto, essa é a atitude. Ou seja, lembra disso. Nessa nossa vida aqui, Deus permite situações assim para isso. Alguém pode dizer, mas isso aí não está sendo incoerente? Você falou, nós estamos aplicando um cântico que era pura alegria, e agora já está usando situações desagradáveis? Incoerente? Claro que não. O cântico de alegria de salvação não vai ser calado nunca. O que quer que aconteça com você, comigo, debaixo do sol, nunca vai mudar 1 milímetro do que Deus deu na sua conversão e na minha. Não muda nada. Ele não vai tirar o brilho, nunca. O que quer que aconteça está mantido. O cântico do Êxodo capítulo 15, você pode cantar até o último dia da sua vida. Pode, porque o que quer que aconteça debaixo do sol, não tira o brilho do que Deus lhe deu, dá hoje e vai dar no futuro, não tira. Ou seja, por isso, independente do que nós estejamos passando, pode cantar, pode louvar. Está no meio do sofrimento, mas Senhor, eu louvo, porque a minha conversão continua mantida. Tu nunca vai desfazer minha conversão, nunca vai fazer eu deixar de ser teu filho, impossível. Ou seja, é coerente. O cântico de Êxodo 15 pode ser cantado na sua vida sempre, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, independente do que aconteça. Irmãos, finalmente, agora estamos concluindo mesmo. Pensa nesses princípios aqui. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo? Louve, adore. Lute contra a sua própria carne que tenta lhe distrair dessas coisas. E peça a Deus para lhe manter afiado com as coisas espirituais. Veja as coisas debaixo do sol como meios de Deus lhe trazer sempre de volta a Ele de alguma forma. E louvemos, aproveitemos essa grande bênção. Seja num sítio, olhando para as estrelas, seja num culto formal, preparado nos detalhes, que deve ser bem preparado nos detalhes, sem improviso na medida do possível, sim, seja numa sua situação ou noutra. Aproveite esse grande privilégio que Deus nos deu através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras. Queremos te pedir que tu toques corações aqui, hoje à noite, e nos faça realmente mais conscientes acerca do que significa ser um crente e do que significa te adorar verdadeiramente. Muito obrigado. Em nome de Cristo. Amém.